chamo Thiago Marques Ivaniski, sou doutorando do Laboratório de Transformação Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E hoje venho mostrar para vocês a aplicação da simulação numérica para o controle no grão, do tamanho de grão em forjamento a quente, o qual farei uma abordagem com vocês. Então, o conteúdo programático de nossa apresentação consiste na apresentação geral, do nosso grupo de pesquisa, a importância da simulação no forjamento, a introdução do processamento termomecânico, o modelo de JMAC e suas generalidades, objetivos, a metodologia que foi aplicada nesse trabalho, resultados e as conclusões. Então, vamos começar pela apresentação geral. Então, o Laboratório de Transformação Mecânica, ele tem o objetivo de desenvolver tecnologia na conformação mecânica e na engenharia de superfícies. Desde a sua criação, o laboratório já desenvolveu projetos com diferentes empresas, como a Embraer, a ThyssenKrupp, a Gerdau, que era a antiga Aços Piratini, no Rio Grande do Sul, a Icro, a Dana, a GKN, que são forjas brasileiras, a Taurus, a Aeromote também, e a Prestolite. O nosso laboratório também possui projetos de pesquisa com renovadas instituições alemãs, como o IBF da Universidade Técnica de Aachen e o Instituto de Materiais da Universidade de Bremen. Nosso laboratório possui os 2 coordenadores, sendo um deles o professor Dr. Lírio Schaeffer, e o professor Dr. Alexandre da Silva Rocha, que é o meu orientador. Então, o nosso laboratório ele trabalha com uma variada linha de pesquisa que é voltada na transformação de materiais. No nosso laboratório, a gente possui uma infraestrutura para fazer realização de procedimento de simulação numérica computacional na conformação mecânica, e também em aspecto metalúrgico. Nosso laboratório também possui ensaios de conformação como forjamento, extrusão, estampagem, laminação, entrefilação e conformação da metalurgia do pó. Também possuímos a infraestrutura para estudos relacionados à engenharia de superfícies, como nitratadoras a plasma, PVD, e também estrutura para ensaios tribológicos, pertinentes a esse processo. Agora vou passar para vocês a importância da simulação no forjamento. Então, o processo de forjamento a quente é dentre os processos de fabricação por deformação plástica que apresenta maior importância na indústria. Ela permite a fabricação de peças com uma gama de geometrias, geometrias complexas e com uma precisão relativamente boa. E isso também levando em conta a alta produtividade que é. Só que um dos problemas do processo de forjamento é que ele é de elevado custo operacional, uma vez que você produz uma peça em baixa escala. Então, para que seja evitado essa produção de peças que seriam relativamente caras na produção do forjamento, a simulação numérica computacional ela é uma grande aliada para essa redução. Nela podemos prever defeitos de forjamento, reduzir testes de qualidade que são necessários para a fabricação desse novo componente, que seria a tentativa e erro, E isso tudo, por consequência, reduz os custos operacionais. Aqui nessa figura a gente mostra, com a utilização do software comercial Forge, a previsão na criação de fissuras, no centro de uma peça extrusada, devido à variação de velocidade no fluxo de material. Isso aqui é muito relacionado em projetos que possuem uma pequena variação no dimensional, nos raios críticos para que ocorra essa extrusão. Aí, isso tudo pode acarretar nessa falha, nessa variação abrupta de velocidade e que pode fazer com que ocorra essa falha na estrutura do forjado, como esses defeitos de flechas, como a gente pode ver, que é conhecido como chevron. Então, além disso,
melhoria contínua, né, no desgaste de matrizes, por exemplo, também pode ser previstas, né, pela simulação numérica computacional. Há também a forjabilidade de novos materiais, né, como o estudo de fluxo de material, né, a quantidade de deformações que é aplicada, né, e também a criação de um banco de dados, né, que podem ser usados para a indústria após a implementação desses novos dados de novos materiais nos softwares, né. Tanto o Forge quanto o Deform e outros também têm essa aplicabilidade, né? É possível fazer, né, a criação de novos bancos de dados de materiais. E por fim, a melhoria do desempenho do forjamento, né, com as previsões metalúrgicas, né, o controle do tamanho de grão austenítico, né, e as transformações de fases, né? A gente pode ver na figura aqui, né? A gente vê que é possível prever modelos numéricos, né? No qual a gente pode ver qual a distribuição do tamanho de grão em uma peça forjada aqui de um recalque, como a gente está vendo nessa figura, né? Então, dentro disso aí, hoje, né, eu apresentarei para vocês uma abordagem sobre essa etapa do processo, né, essa parte, né, na melhoria do desempenho, a simulação da microestrutura em um caso industrial. Mas para isso a gente precisa ter uma noção, né, de como a gente avalia isso e de um pouco do aspecto teórico, né, sobre o processamento termomecânico. Então eu irei falar para vocês um pouco, né, sobre o processamento termomecânico e um pouco sobre o modelo, né, de JMAC e as generalidades, né, que envolve a recristalização do material. Então, o processamento termomecânico, né, ele pode ser definido como um processo de fabricação que consiste na aplicação de etapas controladas de aquecimento, formação plástica, resfriamento que visam obter uma determinada microestrutura, ok? E, por consequência, essas propriedades mecânicas que gerarão propriedades mecânicas que serão apropriadas, né, para determinada aplicação, né, desse produto. Um dos objetivos, né, do processamento termomecânico, ao final do processo, né, é uma microestrutura no qual, um design de uma microestrutura no qual possa se eliminar a necessidade de tratamentos térmicos subsequentes após, né, a trabalhabilidade desse material. Pois esses tratamentos, né, de têmpera e revenimento que são comuns na indústria, elas causam, podem implicar em tensões residuais nesse material devido ao aquecimento e resfriamento que, por consequência, geram trações, né, tensões, né, trativas que causam tanto a distorção desse material após o processamento, bem como também pode criar trincas superficiais, né? E a ideia do processamento termomecânico é justamente diminuir isso aí, além dos custos energéticos, né? Então, portanto, né, para que consigamos trabalhar, né, nessa linha, a gente precisa ter o conhecimento da evolução da microestrutura, o histórico, né, a história desse material em um aspecto microestrutural, durante, né, antes durante e após o processamento termomecânico. Então, a simulação numérica ela permite que a gente tenha previsão dessas propriedades através dos mecanismos, né, já matematicamente estudados, que é o encruamento, né, a recuperação dinâmica, a recristalização dinâmica, o crescimento de grão e as transformações de fases. E isso tudo pode ser previsto pela simulação numérica computacional, como iremos mostrar, né, posteriormente. Então, para tudo isso, ela parte, né, do princípio que há, durante a deformação do material, aqui, como a gente pode ver nessas curvas de escoamento do aço, diferentes mecanismos, né, como eu havia falado para vocês. E esses mecanismos elas vão variar conforme os parâmetros que você está aplicando no processamento, né, termomecânico. Pode ser que, dependendo do material, dependendo da energia de falha de empilhamento dele, você não consiga recristalizar o material, como a gente pode ver nessa figura abaixo. Apenas ter, né, os mecanismos de recuperação, né, que seria apenas a formação desses subgrãos, né, sem a mudança dessa microestrutura. Porém, é interessante no processamento termomecânico visando a redução da energia também aplicada para forjar a peça, principalmente, a recristalização desse material e o refino do grão.
como a gente pode ver nessa figura, durante uma deformação, as curvas de escoamento, elas variam conforme vai tendo essa variação metalúrgica, né, na peça, durante a deformação plástica, que começa por uma estrutura, né, que começa a ter as gerações dessas discordâncias móveis, né, e forma-se, então, quando atinge uma deformação crítica, esses primeiros grãos recristalizados na microestrutura e até a sua recristalização total, chegando a um equilíbrio dinâmico. Estou passando para a definição do modelo DJ-MAC, né? Uma generalidade dela é que o modelo DJ-MAC, né, ela descreve a cinética global da recristalização em um estado isotérmico, considerando a nucleação, o crescimento de grão e a colisão de um estado sólido. Então, a equação de Avraham, né, nos dá uma representação senoidal típica de suas curvas, né, em suas curvas, o qual representa uma cinética de recristalização. Então, como a taxa de nucleação é efetiva e ela tem a dependência com a temperatura nesses processos, ela pode ser descrita de uma forma simplificada pela equação de Arrhenius, tá? E ela dependerá de um fator de frequência, né, que é, no caso, a energia de ativação aparente e as constantes dos gases ideais e sobre uma temperatura absoluta, o qual eu irei mostrar para vocês as equações, né, empíricas para essa variação. A equação de J-MAC, né, ela tem dentro dela, como a gente pode ver aqui nesse coeficiente de Avraham B, esse valor aqui ele está contido na taxa de nucleação efetiva e no crescimento, né, desses grãos. E, portanto, ela é muito sensível à temperatura, como eu havia dito. E já o expoente de Avraham N, ele é já dependente, ele é um mecanismo que depende, né, do crescimento e da dimensionalidade dos grãos, né? Então existe uma relação geométrica que está intrínseca nesse valor de N, contido nesse valor de N, que pode ser interpretado, né, conforme modelos matemáticos, né, que são aplicados. Então, por que simular o grão austenítico, né, no forjamento? Né? Essa é a nossa grande pergunta para essa pesquisa. Por que a gente está aplicando essa pesquisa? Né? O tamanho de grão, né, ele reduz os pacotes, os quais gerarão diferentes frações volumétricas durante a transformação de fases desse material, no qual ela pode formar diferentes microconstituintes, né, como a perlita, né, como a gente vê aqui, a ferrita, a bainita e a martensita. Então, a gente pode ver nessa figura aqui, né, diferentes pacotes, né, em função do tamanho de grão, né, de uma determinada microestrutura. Nesse caso aqui, a martensita. Então, quanto menor o tamanho de grão, né, maior será a superfície total dos contornos por unidade de volume. Logo, o volume total de material encruado aumenta com o decréscimo no tamanho de grão. Né? O que isso acarreta? Isso acarreta num aumento na resistência e escoamento desse material. Isso já é fisicamente comprovado. Então, o tamanho de grão ele influencia na resistência ao impacto e ductilidade como consequência, como relações de Hall-Peck podem ser estudadas, né, para aços martensíticos, por exemplo. E também o grão, né, já num aspecto mais industrial de produto, ele melhora no processamento de acabamento na usinagem. Né? O que isso acontece? Isso faz com que você tenha, por exemplo, uma rugosidade superficial menor ou uma preparação de superfície melhor para processos subsequentes, né? Como o tratamento de engenharia de superfícies, né? Como a nitratação a plasma, né? A cimentação, dependendo do tipo de produto que você está fabricando. Então, o objetivo então, do nosso trabalho, né, dando continuidade a ele, né, é a validação de um modelo computacional no forjamento, né, a quente, em diferentes condições de temperatura do aço bainítico DIN 18 manganês, cromo, silício, molibdênio 64. Esse aço ele é conhecido como HSX, comercialmente falando. E esse aço ele foi desenhado, ele foi projetado que ele não necessitasse de etapas subsequentes ao processamento termomecânico. Então, como eu disse para vocês, não seja necessário a aplicação de revenimento após o forjamento desse material, né? Passando então diretamente para o processo de usinagem, acabamento e engenharia de superfícies, o qual acarreta, né,
numa redução de custo energético muito alta, muito considerável. Inclusive, um dos projetos de pesquisa que a gente está trabalhando é envolto a esse estudo. Então, a gente vai fazer um modelamento das perdas de temperatura, né? O modelamento das curvas de escoamento, o modelamento do crescimento de grão, o modelamento da recristalização pelas curvas de escoamento, e a implementação e validação desses coeficientes no software comercial Deform. E, por fim, iremos mostrar a aplicação industrial no forjamento de uma pré-forma de engrenagem na empresa que fabrica componentes de transmissão, como a gente pode ver nessa figura aqui. A pré-forma da nossa engrenagem e o nosso produto final, com essa nova liga metálica que está sendo pesquisada. Então, o conteúdo programático, eu vou começar pela metodologia, a nossa metodologia. Falando assim, uma das principais dificuldades para quem trabalha com a simulação numérica em processos de forjamento é simular o verdadeiro comportamento mecânico durante a deformação desse material. Pois ela nem sempre os dados que são fornecidos pela empresa que cadastram esses dados mecânicos no software são os mesmos que são utilizados na fabricação de um componente, devido ao histórico termomecânico, de como foi o lingotamento desse material. Então, em virtude disso, recomenda-se fazer ensaios que determinam a verdadeira tensão de escoamento desse material, ou seja, o comportamento reológico dele, de fluxo desse material. Então, para isso, nós realizamos a simulação física desse material, piloto, que é o aço bainítico Steel HSX 130 comercial, em diferentes taxas de deformação e temperatura para que pudéssemos avaliar o seu comportamento reológico no processamento termomecânico. Então aqui a gente tem uma fotografia com a aquisição das curvas de escoamento. O equipamento que foi utilizado foi esse simulador aqui físico, da TI Instruments, que é o dilatômetro DIL 805 AD. Ele possui um módulo de compressão isotérmica e também de dilatometria durante os experimentos. Então, a gente estudou os mecanismos que levam à restauração dessa microestrutura, causadas pela recristalização dinâmica. Então, para isso, eu calculei o encruamento desse material por equações constitutivas, que já são já existe na literatura uma boa base, para que a gente pudesse utilizar equações que calculasse essas relações da deformação crítica e a deformação de pico em função da tensão de saturação desse material. E também calculamos a tensão no estado estacionário desse material. E também, como eu falei antes do encruamento, a gente utilizou relações matemáticas que não dependessem da temperatura para calcular a densidade de discordâncias desse material durante a conformação, o que nos permite uma abrangência nas faixas de processamento. Por exemplo, se você vai aplicar em diferentes taxas de deformação no forjamento, que podem chegar a 100 segundos na -1 em prensa martelo, você consegue prever matematicamente com essa implementação que a gente realizou nesse trabalho. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a perda de calor, da simulação da perda de temperatura, no qual, nesse experimento, o objetivo foi calibrar a perda da simulação, uma simulação térmica, a perda de temperatura do billet, desse tarugo, com o ambiente. E a calibração da câmera termográfica também, para definir a condição de contorno adequada na nossa simulação. Então, como a gente pode ver, a gente conseguiu uma boa calibração em função da termocâmera e da termocâmera gráfica, bem como também os termopares que foram acoplados para fazer essa metodologia. Foi utilizado termopares do tipo K, foram soldados no interior do corpo de prova, bem como na superfície. Calibrar uma câmera termográfica é um processo de correlacionar o que a câmera vê, a radiação infravermelha que ela é emitida, com temperaturas que já são conhecidas, para que a câmera possa emitir com precisão. Então, a gente fez esse experimento em base nos resultados dos termopares para que a gente conseguisse uma boa representação da temperatura numa escala industrial, lá
a empresa no qual a gente fez o forjamento depois. Então, dando continuidade após a calibração dessa termocâmera, né, realizamos simulações, né, da perda de calor, né, desse material, utilizando as propriedades térmicas específicas para esse aço, que foram estudadas também, e comparamos com os resultados obtidos pelos termopares, soldados nas regiões que são mostradas nessa figura aqui. A gente soldou termopares, né, nessas regiões da peça, já da pré-forma, e fizemos ensaios de perda de calor para que a gente conseguisse, né, adequar com os resultados que a termocâmera iria transmitir, né, na empresa, onde a gente fez os ensaios de forjamento em escala industrial. Certo? Então, a gente fez também uma metodologia para determinar a evolução do crescimento de grão, né, desse material, onde implementou-se o modelo de crescimento, né, e também o valor de expoente, vimos que o valor de expoente M ele varia conforme a faixa de temperatura. Os experimentos eles foram realizados para esse aço, né? É classificado como um aço bainítico, tá? Como eu tinha dito ali para vocês anteriormente, é livre de carbonetos e possui uma quantidade adequada de silício que permite essa transformação bainítica com maior facilidade, né? Ela desloca, né, a curva, né, de transformação. E também, né, como a gente pode ver aqui na figura, ela mostra uma tendência paralela ao crescimento dos grãos, né, à medida que o tempo e a temperatura aumentam nesse material. E a partir de uma regressão linear, a gente conseguiu calcular, né, estimar os valores médios dos coeficientes M, como eu tinha dito, que é em função da temperatura, tá? E o valor da energia de ativação aparente desse material, como aplicando as equações que estão sendo mostradas agora, que é a da determinação de M, né? Que fizemos então uma derivação, né, uma diferenciação do logaritmo natural do tamanho de grão em função do tempo, tá, com a temperatura constante. Então, dessa forma, conseguimos os coeficientes relacionados à mobilidade desses grãos, né, durante o crescimento. E fizemos também a determinação da energia de ativação através desses logaritmos, né, da derivada desses logaritmo natural, só que agora em tempo constante e variando a temperatura. Então, conseguimos a energia de ativação aparente. E implementamos isso na equação de Arrhenius que o Deforme nos oferece para a implementação. Lembrando que o valor de M aqui ele ficou em função de T, nosso experimento. Então, a aquisição, né, dos dados de recristalização, dinâmica, e metadinâmica e estática, para realizar, né, a aquisição desses dados, a gente fez, então, um experimento, né, no experimento de compressão, a gente fez a representação dele na simulação computacional, né, da compressão, utilizando a mesma condição dos ensaios da simulação física. Então, fizemos por meio interativo a variação das curvas, né, de escoamento. A gente calibrou então com as respostas que o software nos dava, e tendo essa calibração em função da temperatura, da deformação e da taxa de deformação, a gente passava ele para a implementação no software. E também fizemos isso para ter os coeficientes que o software também propicia nas equações que já são implementadas na subrotina, da recristalização dinâmica, metadinâmica, da estática e o crescimento de grão. Sendo calibrados, né, foram implementados no software. Essa aqui é a dimensão, né, como a gente pode ver, foi uma peça cilíndrica de 10 por 5, né. Então, a metodologia do forjamento industrial, né, primeiro a gente fez aqui mostrando para vocês o indutor, né, foi feito um aquecimento indutivo nesse material, né, em diferentes temperaturas, 1030 e 1130 graus, como a gente pode ver aqui na saída do indutor, né, feito pelos dados da câmera termográfica, da termocâmera. A prensa excêntrica, né, de fricção, que é utilizada na empresa, na forjaria, o qual fizemos os ensaios. A gente pode ver aqui uma gravação que foi feita. O que aconteceu? O aquecimento dos billets na indução, né, foram aquecidos, né, conforme a potência configurada para que se obtivesse, né, essas temperaturas de 1030 graus e 1130. A saída do forno, ok? Estimamos, né, os tempos de contato com a matriz inferior antes do estampo, né, e também na saída antes do corte da rebarba. A gente pode ver na figura aqui, que foi em torno de 8,23 segundos, tá?
contando a somatório do tempo da deformação plástica, né, do tempo que foi realizado esse forjamento. Tá? Foi nesse instante. Então, a metodologia nas condições de simulação, né? Então, esses são os parâmetros utilizados na simulação computacional, tanto do modelo de compressão quanto no modelo industrial. Aplicamos, então, no dilatômetro um coeficiente de atrito de 0,2, que é diferente do caso industrial. Porém, fizemos, para a implementação das curvas de escoamento, a gente desconsiderou o atrito, então fizemos simulações também sem o atrito e recalculamos, né, após a validação das forças ali, da curva de escoamento que o software vai nos transmitir, a gente conseguiu retirar essa parcela do atrito e dessa forma implementar para a validação dos modelos de recristalização que vai ser mostrado para vocês. Fizemos então ensaios isotérmicos no dilatômetro, também os ensaios industriais com as diferentes temperaturas, ok? No caso da indústria, as matrizes foram consideradas, né, bem como também o coeficiente de transferência de calor entre as matrizes e a peça também são consideradas no caso industrial. Tivemos o mesmo tipo de malha, só que o que diferencia a malha do nosso caso da prensa industrial no forjamento industrial é que ela tem um remexe automático, o que beneficia os cálculos, né, para que não ocorra divergência nos cálculos, né, durante a simulação computacional. Então, passando para a metodologia das regiões de análise, né, fizemos então aqui mostra o modelo representativo após o forjamento, no qual há diferentes pontos, né? Foram investigados 12 pontos nesse corpo de prova, no qual foi feita uma média dos pontos, onde a gente considerou como região 1, região 2 e região 3, esses diferentes pontos, né? Então foi feita a média desses valores aqui para os resultados do tamanho de grão austenítico, da temperatura, da deformação equivalente, da taxa de deformação, da cristalização dinâmica, da metadinâmica, da recristalização estática, e o crescimento de grão, e também, né, por fim, a medida do grão final, né, após todo esse processamento. Então, a gente pode ver, né, na representação aqui a região 1, região 2 e região 3. Essas amostras elas foram atacadas quimicamente por ácido pícrico, né, numa proporção que conseguíssemos revelar o grão austenítico nesse material e depois atacado com nital 3% para revelarmos a microestrutura final, bainítica, né, que foi formada nesses forjados, ok? Agora iremos passar então para os resultados. Então, como resultados, temos o modelo do crescimento de grão, né? E foi feita uma equação, foi implementada na equação do deforme um modelo que era em função da temperatura, né? Então, aqui a gente conseguisse equações que equivalessem a essas curvas que foram modeladas conforme os dados experimentais. Tivemos que ter diferentes valores de M, né? Como a gente vê na literatura para metais puros, o valor de M é em torno de 0,5, né? Já é comprovado na literatura. Então, consequentemente, para materiais que são impuros, no caso que existem elementos substitucionais intersticiais, né? Como as ligas de ferro-carbono, a gente vai ter valores relativamente menores. Né? E, por consequência, esse valor dessa mobilidade, como eu havia falado, ela varia conforme a temperatura, né, durante o resfriamento contínuo dessa peça. Então isso foi levado em consideração durante as nossas simulações para que ocorresse a melhor adequação com os resultados experimentais. Certo? Bom, vamos passar então aqui o modelamento reológico, né, e a recristalização, como a gente validou as curvas de escoamento. Então, a gente pode ver aqui na nossa figura, a gente tem os resultados que foram feitos no dilatômetro em linha vermelha, o modelo que a gente equacionou para as diferentes condições, né, do processamento, né, em diferentes temperaturas e taxas de deformações. E graças, né, a esse modelamento da tensão de pico, e ela é em função da equação de J-Mach, como eu havia dito para vocês, depende da taxa de encruamento desse material, da tensão de saturação e também da estado estacionário, né, vezes a equação da cinética de recristalização, a gente conseguiu determinar, né,
a fração recristalizada desse material também, tá? A cinética, né, de recristalização, e aqui também a equação que mostra a recristalização dinâmica, ok? Mas a gente conseguiu, né, determinar essas curvas aqui que são previstas em altas taxas de deformação e que vai nos prever diferentes cargas de forjamento de uma forma mais realística, através do modelo, né, de Estrin-Meking, que esse modelo ele considera esse valor de H, que é um parâmetro atérmico, tá? Que elas apenas dependem da deformação plástica e o aumento da densidade de discordâncias do material, que seria essa faixa aqui, né, da curva de escoamento, né, onde aumenta a tensão desse material, que significa que está tendo discordâncias, né, acúmulo de discordâncias móveis, né, mesmo no trabalho aqui. E também o parâmetro R, né, que é um parâmetro que é a taxa de recuperação dinâmica. E, né, ela é dependente da densidade dessas discordâncias, né, como esse valor de ρ que está mostrado aqui. Então, tendo isso aqui e mais a validação das curvas de força, o deslocamento desse ensaio de compressão isotérmica, como a gente pode ver em diferentes condições, nós conseguimos, né, validar o modelo da microestrutura desse material. Eu vou mostrar para vocês agora em comparação ao tamanho de grão austenítico. Então aqui a gente pode ver a comparação do tamanho de grão, né, a análise experimental, né, e a validação numérica. Então podemos ver que a gente conseguiu gerar uma equação geral para o tamanho de grão recristalizado. Como podemos ver, ela é sensível à temperatura, né? Ela fica muito sensível à temperatura em altas temperaturas, como a gente pode ver aqui, que aqui varia-se a taxa de deformação apenas e a temperatura mantém-se constante, e mesmo assim o grão refinou consideravelmente, né, por causa do aumento do valor de Zener, né, dessa taxa de deformação. Do Zener, que é um parâmetro utilizado para a determinação do tamanho de grão recristalizado. Porém, essa sensibilidade ela diminui, né, conforme vai diminuindo a temperatura. Então a gente consegue ter valores, uma homogeneidade microestrutural, né, maior, né, quando ela é forjada em temperaturas inferiores, aqui como a gente está vendo a 950 graus Celsius, e que isso pode beneficiar a microestrutura desse material, né? Então, como resultado, temos as constantes de recristalização, conseguimos para todas as que são necessárias para implementar no software, a gente conseguiu pelo método interativo calcular todas os coeficientes para esse material, tá? Então, também utilizamos a literatura para estimar os coeficientes de recristalização metodinâmica e estática, ok? Então, a partir disso, conseguimos simular na indústria o que estaria acontecendo com esses materiais forjados em duas temperaturas, né? A gente pode ver o que um influencia o outro é o aquecimento adiabático que tem no sistema, sendo maior para temperaturas inferiores, né, a 1030 graus, do que em comparação à temperatura de 1130 graus. Só que como o material está mantendo-se acima de 1100 graus, como a gente viu no modelamento de crescimento de grão, é o que está ocorrendo, né? Ele está tendo crescimento de grão anormal, né? Durante esse forjamento, durante o resfriamento, após a saída do forno, da rebarba, do corte da rebarba e passando por resfriamento contínuo. O que isso acontece? Isso acontece que o grão ele vai crescer mais rápido se mantivermos essa temperatura elevada e que, por consequência, não geraria o refino desejado, né? E também, como resultado, a gente tem as diferentes distribuições, né? À esquerda temos os resultados da variação da deformação plástica, da taxa de deformação nos diferentes pontos. Foram selecionados, né, para esses ensaios metalúrgicos. Podemos observar que conforme aumenta a temperatura, o fluxo da deformação é maior, o que antecipa, né, o preenchimento da peça na matriz e também necessita de menor força para forjar, como a gente pode ver aqui em amarelo. Tá? Só que essa variação, né, porém, né, o gasto energético maior para deformar 1030 é compensado na microestrutura que é gerada, no produto final, né, que a gente vai forjar após o resfriamento contínuo, o qual iremos mostrar nos próximos slides, né, o porquê esse aspecto, né, vantajoso.
Então a gente vê, né, que nesse slide que a recristalização dinâmica ela é proporcional à deformação plástica, né? Sendo a região 1 a de maior grau, né, de deformação, então tendo uma fração recristalizada maior dinamicamente do que a região 2 e a região 3. Sendo a recristalização metadinâmica ou a pós-dinâmica, né, inversamente proporcional a essa recristalização dinâmica. E a recristalização estática é aquela que ocorre quando não atinge essa deformação crítica, que é a deformação mínima que ocorra a nucleação, né, desses novos grãos, o início da recristalização dinâmica. Certo? Então, agora a gente vai ver como resultado a evolução do crescimento de grão, né? Na figura podemos observar a variação do tamanho de grão durante o tempo, no instante em que o material foi forjado até o momento do corte da rebarba, que foi em torno de 8,3 segundos aqui, tá? Então a evolução a baixa temperatura e a evolução desse grão, né, em alta temperatura, né, que podemos observar claramente que o grão cresce mais homogêneo quando forjado a 1030, mostrando a influência que o controle da temperatura desse processo, né, em escala industrial, do quanto é importante para que a gente tivesse esse controle do grão austenítico, né, nesse forjamento em específico. Então, como podemos observar, né, o modelo criado obteve resultado satisfatório quando comparado às observações experimentais, né, como a gente vê aqui, a estrutura do grão e a estrutura da microestrutura bainítica, né. Isso foi muito bom, né? Foi muito benéfico, né? Beneficiou a microestrutura desse material, como a gente pode ver, né? Mas que se tornou mais refinada em comparação, né, aos grãos mais grosseiros que foram formados nessas simulações que ultrapassaram a 1100 graus. Então, né, aqui a gente pode ver na figura o grão austenítico, né, da microestrutura, do grão austenítico, né, e o C aqui no A e C, né, isso na região 2, a gente vê também aqui, né, uma microestrutura aparentemente mais refinada, se compararmos, né, com a B e D. E isso, eu não estou trazendo para vocês esse resultado aqui, mas a gente já tem, né, que está dentro da minha tese, o quanto beneficiou nas propriedades mecânicas desse material, né, como a energia de absorção de impacto e também nas tensões desse material, o quanto ele foi benéfico. E também tem outros estudos da tese de doutorado de alguns colegas que mostraram o benefício que ele teve na resistência à fadiga, de engrenagens já conformadas. Então, as conclusões, né, do nosso trabalho, a implementação das curvas de escoamento do nosso aço HSX, né, no software Deformer foram realizadas, né. O modelo de arrênios para o crescimento de grão austenítico foi estabelecido e implementado no software em função da temperatura. Obtivemos resultados satisfatórios, tá? Os resultados no forjamento abaixo de 1130 obtiveram grãos mais refinados e homogêneos, né, o que beneficia a microestrutura. A simulação mostrou as variações de temperatura, deformação plástica e taxa de deformação, justificando a variação morfológica da microestrutura. A cinética de recristalização dinâmica e metadinâmica estática foram modeladas, bem como o tamanho de grão austenítico em escala industrial, né, permitindo por modelos simples prever o tamanho de grão, né, em efeito de escala, ou seja, podemos variar a geometria e prever, né, o tamanho de grão austenítico após o forjado. Lembrando que todos esses softwares aqui, eles são capazes de fazer, né? O nosso laboratório possui disponibilidade, né? Os estudantes de engenharia na nossa universidade têm acesso a essas diferentes licenças comerciais para fazer a pesquisa. Okay? Aqui algumas referências que foi utilizada, claro, de outras que eu não vou pôr nessa apresentação. E os meus agradecimentos, né, a todos pela atenção e pela oportunidade de estar apresentando nesse workshop, pela Impel, né, que é a nossa empresa parceira na realização desses experimentos industriais, e, né, os órgãos, né, que fomentam a pesquisa no Brasil, né, a Universidade Federal, né, o Laboratório de Transformação Mecânica e as outras universidades parceiras que a gente tem, né, que foi a Universidade de Aachen, que nos forneceu as curvas de escoamento, e a Universidade de Bremen, que caracterizou para nós, na parte metalúrgica, esses materiais de forma precisa.
Muito obrigado